Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta iniciativa da GIP em parceria com o Jornal Económico. Ao longo dos próximos minutos vamos estar à conversa sobre mobilidade elétrica e este presente e futuro do setor automóvel em Portugal. Por isso, juntam-se a mim e passo a apresentar Helena Silva, direção executiva do CEIA, e Luís Domingos, diretor de marketing da GIP. Sejam os dois muito bem-vindos e obrigado desde já por se juntarem a nós. Luís Domingos, muito obrigado. Eu começava por si, porque a GIP celebra 80 anos, é o que nos traz aqui este estúdio, e escusado será dizer que muito mudou no setor automóvel em quase um século. Falamos de um setor que, década após década, se mantém na vanguarda tecnológica. Como é que uma marca como a Jeep permanece neste constante avanço? Muito obrigado. De facto, a marca Jeep celebra este ano 80 anos de existência. Começou lá atrás, em 41, com o desenvolvimento de um produto que foi encomendado pelo exército norte-americano para o transporte de militares em ambiente de guerra, por altura da Segunda Guerra Mundial, todo o terreno, onde surgiu o mítico Willys, que ainda hoje vemos como imagem de marca e, nomeadamente, na frente do Wrangler, que é um dos modelos que temos em comercialização, talvez um dos mais icónicos. Foi, de facto, 80 anos de desenvolvimento tecnológico que permitiram consolidar claramente como marca forte no todo o terreno. É aí que está o legado, é aí que está a origem da marca, é aí mesmo que os nossos clientes, fãs da marca, têm as suas memórias, mas foi fazendo também um caminho muito importante no que diz respeito ao conforto, ao comportamento dinâmico, à conectividade e à tecnologia. Naturalmente que hoje, no momento atual, o tema da emergência ambiental está em cima da mesa. Eu ia perguntar como é que olham para esta urgência de eletrificação. Exatamente, repare, é de facto o nosso dia-a-dia, é uma urgência verdadeiramente no dia-a-dia, e a Jeep começou a desenvolver há alguns anos atrás soluções para este mercado, para esta necessidade que todos temos. Começou concretamente o ano passado com o lançamento de 2 viaturas plug-in. É essa a tecnologia que a Jeep escolhe hoje para abordar este tema da descarbonização. Vamos falar com vocês aqui ao longo do dia, e também já ainda este ano, já em maio e até a final do ano, com o lançamento de mais 2 modelos, o Wrangler e o novo Compass, também com tecnologia plug-in. Porque é um enfoque tão grande na tecnologia plug-in que nós designamos comercialmente com tecnologia 4xE, portanto, no fundo, invocando um pouco o espírito histórico do 4x4, porque é aquela tecnologia que neste momento nos parece a nós como marca assentar melhor nas necessidades dos nossos clientes. Para ser comum a toda a indústria, não é? Temos aqui 2 caminhos e que vamos seguramente detalhar: as viaturas 100% elétricas ou as viaturas plug-in híbridas. No caso da Jeep, a tecnologia escolhida foi claramente o plug-in, para poder no imediato oferecer em utilização mais citadina e até 50, 60 km de autonomia 100% elétrica, uma utilização com 0 emissões de CO2, mas ao mesmo tempo responder ainda a algumas ansiedades e algumas limitações, nomeadamente na redistribuição, nos postos de abastecimento, no número de postos de abastecimento, conjugando então daí plug-in e daí a designação híbrido, conjugando o módulo elétrico, como disse, assegura a mobilidade urbana, pequenos circuitos até 50, 60 km, com o módulo convencional, que resolve todos os problemas e toda a ansiedade, como designamos na indústria, a ansiedade da autonomia e do carregamento. E, portanto, é desta forma, juntando tudo aquilo que temos de história e desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, que abordamos neste momento este tema da eletrificação, como dizemos, enfim, na indústria. Esta corrida à mobilidade elétrica, e a Helena perguntava-lhe exatamente por isso, porque esta corrida de que falamos parte virtualmente de todas as marcas, mas começa no consumidor, e não só o consumidor que procura um carro elétrico, mas o consumidor cada vez mais consciente das questões ecológicas e ambientais. Eu perguntava-lhe que papel tem esta responsabilidade e a sustentabilidade no futuro e na estratégia das marcas do setor, e também gostava que me dissesse, ou não, se são os departamentos de R&D neste momento os departamentos mais importantes das marcas. Ok. Esta consciência que agora está muito nos consumidores, porque existe uma consciência generalizada que o planeta tem um limite e que nós temos que fazer várias coisas diferentes muito rapidamente para atingirmos a neutralidade carbónica. É isto que está a passar hoje na nossa sociedade. Mas isto não veio do consumidor, isto veio da política pública e um dos marcos fundamentais desta nossa consciência hoje
deve-se muito ao Acordo de Paris, onde os membros das Nações Unidas assinaram um compromisso para reduzir as suas emissões de gases de efeito. O compromisso à ação vai uma grande... Exatamente. Mas foram importantes marcos que depois desdobram-se em políticas mais nacionais e depois políticas mesmo mais regionais. Tanto que a Europa, depois disso, obviamente, que assumiu o compromisso de neutralidade carbónica também até 2050 e em 2019 lançou o Pacto Económico Europeu. O Portugal antecipou-se em 2016, disse que queria ser neutro até 2050 e, de facto, Portugal tem um dos mixes energéticos mais verdes da Europa e tem uma ambição de até 2030 ter 40% da sua energia renovável. Que é já daqui a 9 anos. Exatamente, portanto estamos a menos de 10 anos e em 2050 de ser 100% renovável. Portanto... É uma meta ambiciosa? É bastante ambiciosa e é bastante ambiciosa a vários níveis, mas também aqui, hoje, como já temos esta consciência geral, também vai ser muito acelerada, lá está, pelo consumidor, porque esta preocupação já chegou às pessoas. Portanto, a mobilidade elétrica em Portugal é um fator determinante para atingir estas metas, porque a mobilidade representa 25% dos gases de efeito de estufa em Portugal. Portanto, a mobilidade elétrica é central. Um tema que o CEA vem defendendo desde 2008, quando a indústria portuguesa não acreditava e que hoje está a tentar correr para apanhar o comboio que já está em andamento e os grandes construtores, até os mais de nicho como a Jeep, já estão obviamente a olhar para isto. Portanto, um departamento de investigação e desenvolvimento é central, sempre foi central na indústria automóvel, que é uma das mais inovadoras e mais avançadas tecnologicamente. Aliás, como também foi dito aqui, que os avanços tecnológicos que se têm de modelo para modelo e, portanto, hoje mais do que nunca, a ciência e a tecnologia vão ser determinantes para essa transição energética na indústria automóvel. Mas esta transição para um modelo elétrico não depende, por um lado, só das marcas e dos seus consumidores e também não se faz num par de anos, não é? Eu gostava de lhe perguntar, Luís, que há quem olhe, como você sabe, para a mobilidade elétrica e encontre inúmeros desafios para a sua plena implementação. Que desafios é que reconhecem as marcas, neste caso a sua marca, a Jeep, e de que forma é que devemos, enquanto sociedade e enquanto indústria, estar a trabalhar para os resolver em tempo útil? Eu diria que, claramente, e centrando naquilo que é a indústria automóvel, e neste caso a Jeep, há obviamente um desafio tecnológico e de custo. Portanto, há aqui uma necessidade muito rápida, os objetivos são muito claros e a muito curto prazo, e há aqui um equilíbrio muito difícil entre a urgência de colocar produtos novos no mercado com o equilíbrio, com o desenvolvimento e com o custo que está associado a esse desenvolvimento. Falo do custo porquê? Porque no fim da linha temos um consumidor e este equilíbrio, que preço está o consumidor disposto a pagar para adotar estas novas soluções? Não pode ser o consumidor a pagar tudo, não é? Exato, e depois seguramente vamos aqui detalhar alguns desses aspectos. Há aqui um enquadramento que eu genericamente considero favorável em Portugal. Também o estamos a ver, neste caso concretamente, a marca Jeep como uma oportunidade, porque a adoção destas tecnologias mais ecológicas são claramente uma forma também de reforçar o nosso posicionamento. Um dos territórios da marca é claramente a natureza, a comunhão com a natureza, a vida fora de portas e, portanto, oferecer agora, sempre foi, 80 anos, e poder agora juntar a isso uma utilização que é claramente mais respeitadora desse tipo de práticas é ótimo. Todo o terreno que possa ser feito em parte dos circuitos com emissões zero é ótimo e ajuda-nos também a construir o posicionamento da marca e a reforçar o posicionamento da marca. Eu diria, respondendo um pouco também à sua questão, eu acho que como sociedade e concretamente em Portugal estamos no caminho certo. Eu acho que há dois vetores que impactam particularmente a indústria, onde estamos a trabalhar bem. Acho que o enquadramento é correto. Primeiro que tudo, trabalhar este tema a ajudar a tornar as viaturas mais acessíveis, portanto, as viaturas elétricas ou plug-ins, essencialmente pelo custo industrial, refletem depois um aumento de preço importante, mas o Governo tem um conjunto
de incentivos e de apoios que ajudam que são indispensáveis, não é? E que são indispensáveis e que estão a ajudar claramente a aumentar a cota de mercado e o peso que estas soluções têm. Neste momento os modelos elétricos são os mais comprados. Os modelos elétricos e os modelos plug-ins, no seu todo, chegaram quase a 20% do mercado no final de 2020 e perspectiva-se um crescimento significativo, 25%, seguramente em 21%. Dois fatores que estão a contribuir. O Estado está, de facto, a ajudar, nomeadamente às empresas, está a criar um contexto fiscal mais favorável, já criou há alguns anos, com redução do imposto automóvel, com incentivo também e com redução de IVA, também em sede de IRC, com deduções à coleta, etc. Redução de tributação autónoma para as viaturas plug-in e elétricas. E outro dos pontos onde claramente, e em particular em 21, se tem visto uma evolução muito rápida, ou uma aceleração, se calhar não tão rápido como precisávamos, tem a ver com a rede de abastecimento, com a rede de carregamento e com a capilaridade. Já lá vamos, porque parece ser um dos pontos que, focais, para o condutor, é mais frustrante neste momento, é os postos de carregamento. Quando falamos de veículos elétricos, Helena, levantam-se até questões, e falávamos disto antes de começar a gravar, quanto à verdadeira sustentabilidade dos modelos elétricos, e aqui toca-se logo a questão do lítio. Portanto, que limitações é que vê a Helena e vê o CEA neste momento para os investigadores e até para os fabricantes, e como é que acha que vamos contornar essas limitações? Já agora, eu penso que deve ser aqui que entra a tecnologia, não? A tecnologia em todo o lado, até aqui nesta mesa. Mas aqui, quando nós estamos a falar de evoluir para uma matriz energética 100% renovável, significa muito investimento em tecnologia. E desde logo o lítio, por exemplo, que é uma matéria-prima? Que é uma matéria-prima que existe muitos milhões de toneladas na natureza. Mas não é infinita, não é? Não é infinita e só parte dela é que é passível de ser extraída. Uma grande parte da água salgada e outra parte dos depósitos minérios de rocha. E quando nós estamos a falar da parte que está nos minérios de rocha, significa que se fizermos pelos meios tradicionais, como extrair metais, tem um impacto muito elevado no ambiente, quer do ponto de vista de libertação de partículas, quer de impacto no ecossistema e na vegetação e até nas próprias pessoas. Portanto, aqui na geração... Acaba por deixar de ser sustentável. Acaba por deixar de ser sustentável e por isso aqui na geração do lítio está-se a fazer um grande trabalho, obviamente, no desenvolvimento de tecnologias para uma extração sustentável. Quando nós passamos para a distribuição e principalmente para o armazenamento, o caso das baterias, que têm que evoluir ainda bastante, mas já evoluíram um pouco, o nosso objetivo, ou o objetivo da indústria, é chegar a autonomias muito semelhantes a um veículo convencional. E por isso aqui nós temos desafios tecnológicos que estão aqui. Estamos a falar de desafios ao nível dos materiais, dos componentes, dos processos, que sejam muito sustentáveis e que possam aumentar o ciclo de vida das baterias. Depois, na questão do uso, a infraestrutura de carregamento é determinante por causa da ansiedade dos consumidores. E nós, em Portugal, temos uma rede de carregamento que é referência no mundo ao nível do carregamento público, mas não é um carregamento nem rápido nem ultra rápido. Na Europa somos os últimos, quase os últimos no carregamento muito rápido. Simpática. Não. Por isso é que os construtores como a Tesla têm as suas redes próprias para poder dar resposta aos seus condutores. Os condutores estão a pagar um valor elevado para depois não terem onde carregar o automóvel. Exatamente. E depois temos a questão também do fim de uso, o fim de vida, que é uma questão fundamental, quer no veículo em si, quer nas baterias, e por isso também existe aqui muita investigação a fazer. Exatamente. E acreditamos que é o CEA que também está na frente dessa investigação. Não, o CEA procura estar na frente de alguma investigação, muito no apoio à indústria nacional e para ser competitiva junto dos grandes construtores. Luís, no final desta linha toda, temos estado aqui a falar de fabricantes, de marcas, no final está o condutor, está o consumidor, e eu perguntava-lhe se acredita naquilo que temos ouvido, que os consumidores estão cada vez mais exigentes e os condutores não são exceção.
De que forma é que uma marca como a Jeep tira proveito dessa relação próxima com o vosso cliente, que também ele está mais exigente, como disse, neste momento os condutores do Jeep já pedem modelos elétricos, portanto isso vem de uma exigência. Exatamente. Não há dúvida nenhuma, o enquadramento é muito claro, a Helena também já o detalhou. Há claramente uma procura muito grande, os consumidores estão mais exigentes também nesta matéria. Os particulares, em toda a sua vida, estão claramente com uma atenção maior à redução da pegada ecológica, e na compra de viaturas, na compra de automóveis, neste caso concreto, não é exceção. Com uma vantagem, daí, como também podemos melhorar e aumentar estas vendas, com uma vantagem importante das viaturas, neste caso plug-in, e que, nomeadamente em modo de condução elétrica, são extremamente confortáveis, suaves, e há uma facilidade de condução muito superior a uma viatura convencional. Por outro lado, também um dos aspectos muito importantes, as empresas, também elas, por outros fatores, têm uma necessidade muito grande de ser consequentes com o seu próprio posicionamento corporativo ou posicionamento concreto de algumas marcas, que defendem para si e ambicionam um posicionamento ecológico e o respeito das regras e o respeito deste novo enquadramento, e, portanto, também elas estão a adquirir para ir, de facto, concretamente ao encontro daquilo que são expectativas dos seus clientes, inclusive também dos seus próprios colaboradores. E porque uma marca que, neste caso, uma marca automóvel que hoje em dia não tem esses padrões cá para fora, é cancelada, não é? É posta de parte. Sim, o enquadramento legal e da legislação é muito clara, e temos já países há 10 anos a prometerem a proibição do comércio de viaturas convencionais a combustão interna. Portanto, a corrida está aí para ser feita. A urgência não está a ser subestimada. A urgência é muito clara, em particular na indústria automóvel. Falta aqui juntar o mais rapidamente possível todos os incentivos. Oferta de produto, rede de distribuição e por enquanto estamos a conseguir em Portugal ter também alguns incentivos para que o custo de aquisição são indispensáveis, como já referimos. Exatamente. Helena, a mobilidade elétrica é uma das muitas tendências que domina a indústria automóvel neste momento, mas não é a única. Eu pergunto-lhe como é que vê a Helena e como é que vê o SEI estas transformações no setor, esta rápida aceleração tecnológica e digital, e de que forma é que o SEI faz parte destas transições? Como as pessoas conhecem menos o SEI do que a Jeep ainda, eu explico o que é o SEI, que é importante para se perceber o nosso papel na evolução, ou na procurar contribuir para a evolução da indústria. O SEI é um Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto que nasceu com o propósito de criar e fixar valor em Portugal através do desenvolvimento e industrialização de tecnologias, produtos e serviços, com um propósito muito concreto, que é contribuir para uma sociedade sustentável. Portanto, nós, desde há 15 anos atrás, o nosso objetivo foi criar uma base de engenharia de referência internacional com aquele que era um centro, que para nós é referência, o centro da Pininfarina, na Itália. E, ao mesmo tempo, criar uma estratégia de evolução da indústria automóvel em Portugal para ser distintiva relativamente aos outros países. Porquê? Porque nós somos um país pequeno, com empresas muito boas a produzir, mas que necessitavam na altura de um apoio de uma instituição, de um centro de engenharia especializado em desenvolvimento automóvel. E isto, logo nós desde o início, fixámos a nossa estratégia num posicionamento muito distintivo, que é a questão de citadinos elétricos, e por isso desenvolvemos um projeto com a Pininfarina que tinha o código P3 e era um metroclube, um pequeno citadino, que depois esse trabalho evoluiu para nós, a partir de Portugal, desenvolvermos e industrializarmos uma quantidade de buddies, que é um microcarro, que hoje podemos ver na cidade de Oslo. Também fomos protagonistas do programa de mobilidade elétrica em Portugal, que foi importante para Portugal ter alguma liderança na mobilidade elétrica, e depois arrastar a indústria também para esta tendência. Na altura não houve muita aderência da nossa indústria,
e isto, depois nós no CEIA começámos a olhar para a mobilidade como um serviço, na sua relação veículo-infraestrutura. E não só como um produto. E não só como um produto. Desenvolvemos muita tecnologia que hoje podemos ver em Cascais. A plataforma de gestão de serviço ao nível de uma cidade é o Mobi Cascais, está em Cascais e é demonstrável. E desenvolvemos um piloto com a Uber para demonstrarmos o valor da quantificação das emissões evitadas quando nos deslocamos de A para B. Levámos às Nações Unidas à COP21 e hoje estamos a criar uma cidade neutra em carbono em Matosinhos, onde as emissões evitadas são um ativo transacionável entre serviços e onde as empresas também podem fazer a sua compensação local e não noutro local do mundo. E, portanto, o nosso objetivo aqui é um compromisso para a sustentabilidade, trabalhando na indústria automóvel, na indústria aeronáutica, no mar e no espaço, que são os setores onde nós trabalhamos hoje. Uma última pergunta aos dois, eu vou começar pela Helena e termino com o Luís. Sabemos que todas as marcas automóveis, tanto as mais recentes como as mais antigas no mercado, querem ser o futuro da indústria automóvel. Eu pergunto se é possível fazê-lo, ou ser essa marca do futuro, sem uma história rica e uma tradição que sustente, como é o caso da Jeep, que já são 80 anos, e virada para a inovação. Eu pergunto-lhes também, no final, se quisessem dizer que conselhos davam a estas marcas, tanto as mais recentes como as mais antigas. Eu começava pela Helena e depois já vou ao Luís. É possível fazer parte do futuro não tendo tradição, e o caso da Tesla é determinante. E porquê? Porque a Tesla mistura conceitos que vêm de outros setores, nomeadamente a aeronáutica e o espaço, e nós nesse campo temos alguma experiência e, portanto, há uma simpatia partilhada. Há uma simpatia partilhada. E os conselhos que eu dou aos grandes construtores é que hoje, cada vez mais, um veículo vai ser usado como serviço e, portanto, aquela estratégia de eficiência global acho que vai ter que ser repensada para uma eficiência local, ou seja, os construtores tendem a estar cada vez mais próximo da operação e criar cadeias de valor de proximidade. E isso é importante, quer para a soberania dos países. Contrariando aqui o conceito de globalização. Não é? Outra questão importante, e porque estamos à conversa com a Jeep, é que a Jeep, quando nós no CEIA olhamos para o caso da Jeep, é um caso de sucesso de um produto duplo uso que vem da defesa e que depois é apropriada numa marca de muito prestígio para o utilizador final. E, portanto, nós achamos que os próprios países devem olhar para as indústrias e uma estratégia de defesa pode e deve contribuir para o desenvolvimento industrial de um país, olhando para estas tecnologias de duplo uso. Luís. Muito bem. Sem dúvida, eu diria que antecipámos há pouco como recomendação, obviamente, abraçar muito seriamente o tema da descarbonização. Uhum. Estão todas as marcas a fazê-lo de uma forma ou de outra, com abordagens mais progressivas como a Jeep, ou disruptivas com marcas que surgiram há menos de 10 anos, como a Tesla. E outras tantas aparecerão, entretanto. Exatamente. E criar com isso oportunidades, mais uma vez, mais do que aproveitar todo este contexto, estas obrigações e estas restrições, torná-las em oportunidade e, em paralelo, eu diria que, indo muito ao encontro do que a Helena disse, viatura claramente como um objeto de mobilidade, trabalhar como um produto de posse, não é? Muito já começou há alguns anos, agora é ainda mais evidente. Começou com o car sharing. Exatamente, e juntar-se a isso a conectividade, a condução autónoma, porque são tudo componentes que vêm adicionar valor e que vêm ajudar a respeitar e estar neste enquadramento ambiental que todos acreditamos que é o necessário. E dar aos condutores a liberdade, que é, no fundo, o slogan da Jeep. Sim. Muito obrigado, Luís Domingos. Obrigado, Helena Silva, pela vossa disponibilidade. Foi um gosto ter-vos. Chegámos ao fim do nosso tempo. Já sabe que pode ver e rever estes e outros vídeos na JTV do Jornal Económico, no Facebook ou no YouTube. Obrigado e uma boa tarde.